Amém. Apenas uma menção, né? O trabalho infantil que foi realizado nesse final de semana. Talvez é por isso que a igreja está um pouco vazia hoje, que cansaram bastante, né, Camila? Mas tínhamos ali mais de 100 crianças, né, sendo ministradas, começando na sexta-feira à noite, recebendo as crianças, ontem durante todo o dia, hoje pela manhã. Então, um trabalho bem exaustivo, mas um trabalho muito bom. Nós parabenizamos o departamento infantil, na pessoa da Camila, todos que participaram, né, cooperando com esse trabalho, que é um trabalho muito bom, que é um investimento que a igreja faz nas nossas crianças. Eu creio que isso vai marcar a vida dessas crianças para o resto da vida. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia, livro de Obadias. Eu vou esperar um pouquinho nesse primeiro texto, depois eu não garanto que eu espero, mas pelo menos nesse um pouquinho, para que os irmãos localizem o texto. O pessoal da mídia também pode preparar e colocar. Obadias capítulo 1, do versículo 3 em diante. Obadias capítulo 1, do versículo 3 em diante. É um texto que os irmãos já estão habituados, porque estamos ministrando nele já há algum tempo. E passamos então a ler. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem me poderá derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Nós temos ministrado em algumas ministrações sobre o juízo de Deus, sobre os inimigos de seu povo. E estamos aqui ministrando no terceiro item deste tema, que é alimentar a autossuficiência e o poder. E dentro deste tema, nós falamos que a autossuficiência, ela produz na pessoa o que nós chamamos de auto-engano, e que traz no seu bojo alguns problemas ou algumas dificuldades. Falamos de duas delas na última ministração. A primeira, que traz confiança em princípios errados, ou seja, traz uma falsa segurança. A pessoa que assim, ela vive dependente de rituais, de tradições, de religiosidade e não de um relacionamento com Deus. Jesus, falando aos escribas e fariseus, que era o perfil desse tipo de gente, ele disse: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. E Jesus exemplificou esse argumento falando da lei Corbã, em que certos judeus se utilizavam do pretexto de ofertas a Deus, com base nessa lei, para eximirem de cuidar de pai e mãe. Ou seja, eles davam uma oferta a Deus, e o pai e mãe podia morrer à míngua, que valia muito mais aquela oferta, de acordo com o princípio deles, valia muito mais aquela oferta do que o cuidado com o pai e com a mãe. Nós sabemos que isso não bastava de uma tradição, e que nunca foi isso que a palavra de Deus ensinou. Falamos ainda que não produz frutos no reino de Deus. Muitos confessam seguir a Cristo, mas suas vidas não demonstram qualquer transformação, qualquer mudança. Ali no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16, a Bíblia fala de falsos mestres, falsos profetas. E o texto diz que eles vêm a nós vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E aí Jesus fala: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode colher uva de um espinheiro, ou figo de ervas daninhas? Nós falamos na ocasião que a ovelha é mansa, é inocente, o lobo é mau e é predador, diferente da ovelha. O espinheiro não produz uvas, e as ervas daninhas também não produz figos. Mas aquele que é mau, de acordo com a palavra de Deus, não pode gerar coisas boas. Jesus fala: como vocês que são maus podem dizer coisas boas?
pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ou seja, esse tipo de gente não gera fruto, gera constrangimento, gera dificuldades, gera problemas, mas não há qualquer frutificação. Somente o crente conectado a Deus, conectado a Jesus, pode produzir verdadeiros frutos. Jesus fala exatamente isso no capítulo 15 do Evangelho de João, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso foi um resumo daquilo que nós falamos na última ministração. Mas nós queremos ver ainda um outro problema dessa pessoa que vive no auto-engano. Normalmente quem vive no auto-engano tem resistência a qualquer tipo de correção. Rejeita conselhos, rejeita confrontos, rejeita os ensinos da palavra de Deus. E há um texto ali na segunda carta de Timóteo que fala muito bem deste tipo de pessoa. Quando diz ali que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Irmãos, estamos vivendo uma época em que muitos rejeitam a verdade do Evangelho, rejeitam a palavra de Deus e ficam correndo atrás de ensinamentos, de princípios que satisfazem apenas o desejo dos seus corações. Esses indivíduos, quando aconselhados, ou confrontados, ou colocados na parede, admoestados, são resistentes e também persistentes em manter a sua própria linha de raciocínio maligno. Ali no livrinho de Judas, uma pequena carta que tem no Novo Testamento, no versículo 16, é apenas um capítulo, fala que vivem se queixando, são descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. Ou seja, este é um tipo de pessoa. Há um cenário onde a busca por prazer, a busca por satisfação pessoal e a rejeição da verdade de Deus caminham juntas, caminham entrelaçadas. E esse comportamento nocivo tem levado a uma disseminação de falsos ensinos, a um afastamento dos princípios da fé que uma vez foram entregues para os santos. Nós falávamos hoje na Escola Bíblica Dominical sobre uma teologia que é chamada teologia universal, onde não importa como a pessoa viva, num determinado momento Deus vai dar um jeitinho de salvar aquela pessoa, porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Isso é uma teologia falsa. Não existe isso na Bíblia. O que existe é pensamento de pessoas que querem adequar a palavra de Deus aos seus conceitos. A Bíblia não se presta a isso. Eu preciso ver o que está na palavra e obedecer o que está na palavra. Não trazer conceitos para a palavra e tentar justificar os meus conceitos utilizando de uma forma errada a palavra. Ali nesse livrinho de Judas fala ainda sobre essas pessoas. São ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Irmãos, muitas pessoas, em razão de suas paixões pecaminosas, de seus pensamentos fúteis, de suas ambições pessoais, estamos vivendo constantemente com pessoas desse tipo, vivem distantes de Deus. E em suas insensatas pretensões, normalmente esses homens, essas mulheres, essas pessoas substituem a glória de Deus por outras coisas, às vezes até mesmo por imagens de escultura, preferem adorar um ídolo, preferem adorar qualquer outra coisa, menos Deus, porque Deus incomoda, porque a palavra de Deus incomoda. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala algo interessante, ele diz assim: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram ação de graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis
e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então esse é o tipo de gente que nós estamos vivendo hoje. Prefere se trocar por alguns conceitos humanos, às vezes até alguns patuás humanos, por não quererem servir a Deus, por não quererem caminhar na palavra de Deus. Outro comportamento que nós podemos observar nesse tipo de gente é a facilidade que eles têm para rejeitar e caluniar e ainda difamar autoridades constituídas por Deus. Olha Judas falando de novo aqui. Leia esse livro de Judas que vai te fazer muito bem. Diz assim: da mesma forma, esses sonhadores contaminaram seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. São pessoas que se colocam contra Deus até mesmo para blasfemar de Deus. Em suas línguas afiadas, tais indivíduos escracham a quem deveriam honrar, caluniam aqueles a quem Deus preza. São pessoas que procedem dessa maneira. E Judas utiliza no seu livro, estou falando um pouquinho de Judas, e é interessante porque ele enquadra perfeitamente naquilo que nós queremos colocar aqui. Ele utiliza algumas figuras bem significativas para falar desses indivíduos. Preste atenção na leitura desse trecho da carta de Judas. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Partindo desse texto, eu destaquei algumas figuras aqui, utilizadas por Judas, para que vocês possam entender melhor o que Judas está colocando. Ele fala aqui que essas pessoas são como rochas submersas. Semelhante a essas rochas, esses indivíduos, de acordo com o texto de Judas, são pessoas não visíveis à primeira vista, ou seja, ficam camuflados até mesmo no meio do povo de Deus. Como rochas escondidas, não são um sinal de firmeza e estabilidade, mas como um obstáculo oculto e traiçoeiro no meio do caminho, o qual pode naufragar muitos crentes. Vocês se lembram de Titanic? Uma pedra de gelo, uma pequena parte aparecendo, mas uma grande porção por baixo daquela parte, chocou com aquele navio, praticamente indestrutível, e afundou o navio. Isso é uma rocha submersa. Elas são terríveis para naufragar barcos, naufragar navios, encalhar navios. E esses crentes aqui, eles são comparados por Judas como essas rochas submersas, ou ali meio escondidos, mas quando abrem a boca, então eles são muito perigosos. Pastores que a si mesmos se apacentam, outra figura que Judas coloca. Trata-se de líderes religiosos que priorizam seus interesses próprios, seus desejos, seu bem-estar pessoal, material, não se importando com as necessidades do rebanho de Deus. Em vez de alimentarem e cuidarem das ovelhas, que é a função pastoral legítima, verdadeira, esses falsos pastores negligenciam as ovelhas, as exploram, usam do rebanho em benefício próprio. Eu creio que é um tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Se você observar, hoje nós temos mega igreja, com megas pastores. Tem coisa que eu até temo diante de Deus, de ver pessoas agirem dessa forma. Há pregadores no meio evangélico hoje, que se você quiser que ele venha aqui, você tem que desembolsar de 60 a 100 mil reais para que ele possa vir aqui trazer uma pregação para a gente. E tem igrejas que pagam. Aqui nós não pagamos.
Aqui nós damos oferta. Oferta digna, mas não pagamos. Porque o Evangelho é de graça. Mas é o mundo que nós estamos vivendo. Teve um irmão falando de um determinado cantor que ele chamou para vir na sua igreja cantar, as exigências do cantor. Uma passagem de ônibus para ele, outra passagem para a esposa e uma passagem para o cachorrinho. E uma passagem também para aquela ajudadora da família que tem que vir junto para cuidar do cachorrinho. Aí tem que ficar num hotel que não pode ser menos de 5 estrelas. Tem um cardápio que tem que ser servido, senão não canta. Vai cantar, desculpa a expressão aqui, mas não numa igreja. Irmãos, isso não é igreja. Isso fica bem no mundo, não dentro da igreja. Mas são elementos que estão agindo dessa forma no meio evangélico, nos dias em que nós estamos vivendo. Outra figura que Judas coloca aqui, nuvens sem água. Como nuvens sem água que não trazem chuva. Tais pessoas prometem muito, mas não têm conteúdo espiritual ou bênçãos reais para oferecer a ninguém. É interessante quando a gente vê aquele céu cheio de nuvens, a gente fica naquela expectativa, principalmente quando está faltando chuva, vai chover hoje, vai chover, e passa aquelas nuvens, no outro dia o céu está limpinho. Que frustração. São pessoas desse tipo, são falsos profetas, que parecem ter muito a dizer, mas ao final de suas palavras não produzem quaisquer efeitos benéficos para ninguém. Mostram-se vazios, sem vida espiritual. São semelhantes a essas nuvens que prometem muita chuva, mas fazem só barulho, trazem só vento, trazem só tempestade. Outra figura, árvores que não produzem fruto em plena estação de frutos. Irmãos, as árvores frutíferas em qualquer lugar, mas na Palestina, elas davam frutos com abundância no outono. E quando não produziam frutos no tempo das frutas, essas árvores eram arrancadas pela raiz e queimadas. E essa simbologia representa uma esterilidade espiritual vista em muitos líderes à frente da igreja de Deus, conforme já vimos anteriormente. A expressão que aparece no texto, 2 vezes morta, pode significar tanto a morte física quanto a morte espiritual, o que significa uma dupla condenação, sem a possibilidade de qualquer restauração. A expressão arrancadas pela raiz, ela traz aqui aquela ideia de impossibilidade de uma reversão, porque esses indivíduos não são apenas improdutivos, mas também estão totalmente destituídos da essência vital de Deus, que é produzida pelo Senhor naqueles que creem na sua palavra, naqueles que vivem nos seus caminhos. Lembra que Jesus disse, eu sou a vida, ali em João 14, versículo 6. Só Ele pode produzir a verdadeira vida. E finalmente, dentro desse texto de Judas, ele fala, ondas bravias que espalham sujeiras. São indivíduos que introduzem ensinos falsos no bojo da fé cristã. Na verdade, semelhantes a essas ondas violentas que carregam e espalham sujeiras. Não sei se você já esteve na praia alguma vez, e de repente deu algum tipo de tempestade, algumas ondas, e no outro dia, quando você vai para a praia, está aquela sujeira ali na orla marítima. Esses elementos, eles produzem sujeira, produzem ensinos falsos, produzem desvios na fé, têm ações imorais, que são introduzidos intencionalmente na comunidade cristã. E estas coisas, elas são comparáveis a essas imundícies que as ondas carregam, essas imundícies que muitas vezes surgem nas igrejas na forma de alteração, no sistema de culto, no jeito de culto, e tantas coisas novas nós temos visto nos dias atuais, como igrejas que têm que ser preta por dentro e por fora, porque tem que iluminar só o púlpito onde fica a pessoa, produz um clima ali de esquisito,
Gente, quem gosta de escuridão é o inimigo. Nós gostamos de claro. Mas hoje tem essas coisas, isso tem entrado no meio evangélico. Tantas coisas estranhas têm acontecido nos nossos dias. E mais uma coisinha que eu ia deixando de falar. Estrelas errantes deslocadas para as densas trevas. Essas estrelas representam um contraste com estrelas que são fixas, que têm uma posição estável no céu. São estrelas sem rumo, que perderam o seu lugar na trajetória do espaço. Podem sugerir aqui pessoas ou seres que deveriam brilhar, deveriam orientar, mas estão desordenados, desorientados e sem qualquer direção. São, na verdade, símbolos daquelas pessoas que não seguiram um caminho reto e claro, mas que desviaram das verdades de Deus. Para terminar, eu quero dizer que são falsos mestres, todos esses que nós falamos, falsos profetas, que não permanecem na palavra de Deus, mas caminham para uma apostasia sem volta, estão se desviando cada vez mais para distante dos princípios da fé, e para esses indivíduos, na linguagem de Judas, está reservado o negrume das trevas, ou seja, a condenação e julgamentos eternos. São indivíduos incorrigíveis, pretensiosos, arrogantes, resistentes à verdade de Deus. Não é por acaso que a queda dessas pessoas virá de forma repentina, como a gente vê lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, que fala que aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será destruído de repente, sem que isso haja remédio, sem que haja remédio. E numa versão da Bíblia a gente tem, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então que fique o ensino desta noite para os nossos corações. Irmãos, a igreja de Deus, ela precisa ser preservada dessas coisas que têm acontecido nos últimos dias. Às vezes uma mensagem dessa não é fácil para mim subir aqui e pregar para vocês. Mas eu sei que coisas estão sendo espalhadas no meio evangélico, no meio do povo de Deus. Hoje está muito difícil até diferenciarmos o crente do não crente, porque parece tudo igual. Por quê? Porque esses ensinos, através desses falsos profetas, desses homens mentirosos, têm entrado no meio do povo de Deus e têm corrompido a igreja de Deus. Mas Jesus virá para buscar uma igreja santa, uma igreja sem mancha, uma igreja imaculada. Essa é a igreja que vai subir no arrebatamento. Portanto, precisamos estar alertas contra qualquer tipo de coisa que venha corromper a palavra de Deus que tem sido ensinada aos nossos corações, que sejamos prevenidos e nunca aceitar que esses desvios, que essas falsas profecias, que esses falsos ensinos venham nos arrastar, mas que sejamos preservados por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor Luiz. Você pode ficar de pé um pouquinho, irmãos? Eu quero ler para os irmãos, o pastor já pregou, eu só quero ler mais ou menos aquilo que o pastor disse. Mateus, no capítulo 7, tem uma coisa aqui muito tenebrosa, preste atenção. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, tem muita gente conhecida aqui na terra, no meio evangélico, e desconhecida no céu. É sério. Nunca vos conheci, mas eu estava na igreja, eu cantava, eu pregava, expulsei demônio, fiz maravilhas, não te conheço. É sério. Vamos orar, irmãos. Deus amado, nós
ouvimos a sua palavra, esta palavra que é imutável, inerrante, poderosa. Nós somos alimentados nessa noite, Deus, e tudo quanto ouvimos e coloquemos em prática. Somos dependentes da tua graça, da tua misericórdia, que a palavra de Deus seja sempre o nosso guia, que possamos priorizar a sua palavra, viver uma vida que te agrade, com fé, com temor, com gratidão. Deus amado, estamos vivendo dias difíceis, mas queremos depositar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Que a nossa vida possa ser uma vida que te agrade. Tua palavra diz, quer comamos, bebamos ou façamos outra coisa, seja tudo para a honra e glória do Senhor. Que façamos diferença, Deus, aonde nós colocarmos os nossos pés. Que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite, pelo culto, no nome de Jesus. Amém. Mais uma bênção, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe, vai na paz do Senhor.